Espírito Santo de Deus, peço o auxílio do Senhor na ministração da Tua palavra, que nunca seja eu, que nunca seja só o pregador, mas que a influência do Teu Espírito, Senhor, seja completa, seja total, em nome de Jesus. Eu sei que a mensagem sempre mistura com a nossa humanidade, mas eu sei que pela Tua graça o Senhor nos usa para abençoar o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja como fogo que queima, como martelo que esmiuça a penha, espada de dois gumes, ó Deus, seja alimento vivo, pão que desceu do céu. A Tua palavra, Senhor Jesus, diz: as minhas palavras são vida e são verdade. Fala conosco, ministra a nossa alma, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda em pé, leia comigo 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, vamos tirar alguns minutos para falarmos sobre essa fé sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13, 2 Coríntios 4, a partir do verso 13, vamos ler até o verso 18, vamos ler juntos, aqui na tela. E temos, portanto, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso, aleluia, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor aí pela sua maravilhosa palavra. Glória a Deus. Pode sentar aí. Diga para alguém que está do seu lado: eu te vejo tão abençoado, irmão. Eu te vejo tão próspero. Eu te vejo tão bonito. É pela fé, irmão, é pela fé. É pela fé, não faz isso. É pela fé no nome de Jesus, amém? Aleluia, sem harmonização. Glória a Deus. É renovo do céu. Ué, a Bíblia diz que Sara, quando ela foi desejada por Faraó, Faraó tinha a mulher que ele queria, mas ele desejou Sara, e Sara já devia estar na casa assim dos 60, 70, e ela era formosa, porque a graça tem esse poder de renovar, né? Quem é que diz que eu tenho 27? É porque eu não tenho mesmo, né? Aleluia. Nós todos seremos renovados em nome de Jesus. Ainda que o exterior se corrompa, como disse Paulo aqui, mas o interior está sendo renovado dia após dia, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você vai sentir sua mocidade se renovando, sua juventude se renovando. Não é assim que diz a palavra de Deus? Amém? Fala assim: porque não andamos por vista, mas por fé. Fala comigo: eu ando por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7.
andamos por fé. Aleluia. E ainda, queria que você lesse comigo 1 João capítulo 5, versículo 4. Põe aí para nós. Não andamos por vistas, mas andamos por fé. E ainda 1 João 5, 4. Porque todo, lê, que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Agora João vai explicar que tipo de fé é essa que ele está falando, que vence o mundo com todas as situações que enfrentamos no mundo. Verso 5, leia aí. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem tem essa fé? Fala assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É essa fé, é essa fé, é essa fé no Filho de Deus, é essa fé no que Cristo fez, é essa fé na obra da cruz, é essa fé na obra que o Senhor Jesus fez, na redenção, que aconteceu quando ele foi para a cruz, verteu o seu sangue, morreu e ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja em nome de Jesus. Nós somos o povo da fé, amém? E num tempo onde tudo se torna relativo, a frase é: não é bem assim. Você já deve ter ouvido essa frase, não é? Mas não é bem assim, não seja tão radical. Nós continuamos dizendo: é bem assim. Cristo morreu, Cristo perdoou os nossos pecados, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Quem crê ainda que Jesus vai voltar? Quem crê que o céu é real? Aleluia. Quem crê que existe uma eternidade para você desfrutar? Quantos creem no poder do Espírito Santo? Quantos creem no poder do sobrenatural, no poder da fé? Sabe, irmão, como é importante nesse tempo a gente estar falando isso, até porque você veio numa igreja, amém? Quando você entra nos portões de um ambiente cristão, eu creio que o que se espera é que se fale da palavra de Deus. E quando falamos da palavra de Deus, obviamente falamos da fé. Nós somos o povo da fé. E o povo da fé se presume que é um povo que crê no sobrenatural, que discerne o mundo espiritual. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Vamos ver isso? Acho que é 2 Coríntios 2 ou 1 Coríntios 2? Acho que é 1 Coríntios 2. Põe aí para mim, querido, por favor. Esse não estava aqui no meu script. Aleluia. Glória a Deus. É isso. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria, sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O assunto principal é Cristo, porque é a fé em Cristo que nos torna vencedores. Então, a centralidade do Cristo é fundamental para isso. Verso 3, pode ir, querido. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, mas de sabedoria, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, entre os que são justificados. Essa ideia de perfeito, perfeito em Cristo, né? Perfeitos, justificados, perdoados, não tem pecado, fomos livres do pecado. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
existe uma sabedoria, como está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem natural não entende essas coisas, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quando eu subo aqui nesse altar, eu não estou tentando convencer ninguém a ter a minha fé, ou vir para aquilo que eu creio, porque essa é uma obra do Espírito Santo. A minha função aqui como pregador do evangelho para você e da palavra é instruir aqueles que creem. Tem alguém crendo comigo aqui nessa palavra, alimentando dessa palavra viva? Então o nosso trabalho espiritual aqui é alimentar a tua fé, e essa fé no Cristo. E a gente precisa reacender sempre essa chama no mundo de relativização, aonde a família está se relativizando, aonde os gêneros estão se relativizando, aonde nada é tão assim, aonde, quem se sente cavalo vive como cavalo, quem se sente animal vive como animal, e você diz: você é um humano? Não, eu sou uma ovelha. Pé. As pessoas dizem que elas são aquilo que elas sentem ser. Então esse é o mundo, eu estou me sentindo rico. Eu me sinto um milionário. Aleluia. Esse povo às vezes tem mais fé do que nós, né? A gente precisa acreditar. Nós somos o povo da fé, e nós não podemos relativizar essa fé. Nós somos o povo do sobrenatural. Esse é um ambiente da fé. A fé viva no Senhor Jesus. Essa fé que te conecta com o sobrenatural. A fé é esse dom maravilhoso que Deus deu a cada um de nós. Você não crê porque você apenas deseja crer. Você crê porque Deus plantou uma fé poderosa no seu coração. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Leia comigo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem uma fé. Deus repartiu a cada um esse dom maravilhoso da fé. Aleluia. Se existe esse dom da fé que Deus colocou, nós vamos agir e viver pela fé, como Paulo declarou em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Mas o justo viverá por fé. Fala assim: a fé é meu estilo de vida, a fé é meu jeito de ser. Fala assim: a fé é o meu sistema. Se a fé é o nosso sistema, nós vamos agir de acordo com essa medida de fé que Deus nos deu. O mundo de Deus é o mundo do sobrenatural. E o mundo sobrenatural está acima, diga comigo, do tempo, do espaço e da matéria. Esse é o mundo espiritual, o mundo de Deus. O mundo de Deus não conhece tempo, espaço e nem matéria. E esse é o mundo sobrenatural. Você acessa esse sobrenatural de Deus através da fé. Então, quanto mais alimentada a nossa fé, mais vivemos as realidades do sobrenatural. Jesus mostrou isso quando seus discípulos estavam em alto mar, levado pelas ondas, e Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem ativando o sobrenatural. Jesus vem desrespeitando a lei da física, a lei da natureza, dizendo: olha, a fé, ela é sobrenatural, e vocês terão esse acesso. E quando Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, retenha-se na sua insignificância, porque isso é coisa para Jesus, é coisa para filho de Deus, não é coisa para os homens. Sim ou não? Não. Senhor, se és tu, deixa eu ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem.
vem. E quando nós perguntamos, Senhor, esse sobrenatural, para quem que é? Eu posso ir, eu posso crer, eu posso entrar nesse movimento. Ele está dizendo para mim e para você: vem, vem. Vem para esse mundo extraordinário de poder e de graça e de favor. Vem para essas realidades espirituais aonde o tempo, o espaço, a matéria, a ciência não consegue alcançar, porque está muito acima disso. O centurião disse: Senhor, se o Senhor mandar uma palavra, ainda que seja a distância, eu creio que o meu servo será curado. Jesus disse: pode ir, porque ele acabou de ser curado. É a distância, não tem tempo, não tem distância. Você faz aqui, acontece na sua casa. Você declara aqui, acontece no seu... Estou com o povo da fé aqui, estou com um povo cheio de fé aqui, em nome de Jesus. Fala comigo: caminhar por fé é ter uma visão que vai além das leis da natureza ou da naturalidade. Todos os dias, meus irmãos, nós somos desafiados a escolhermos se vamos viver por vistas ou vamos viver por fé. Todos os dias. Todos os dias a gente é bombardeado por tantas informações, lutas, tribulações, adversidades, notícias que tentam confrontar a nossa fé. E como ainda estamos nesse mundo e nessa carne, a nossa tendência natural é racionalizar, é sempre trazer para a razão. Por isso que Paulo vai dizer: gente, nós preferimos viver pela fé e não por vistas. Fala comigo: andar por fé é andar vendo o sobrenatural, é imaginar o que será como se fosse, porque a fé está além dos sentidos. A fé nos leva a romper com os limites do natural. Vai além do que eu toco, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto. Não vivemos por sentimentos, mas sim pela fé. A gente é muito sentimental. Nós latinos principalmente precisamos sentir. Para Deus estar no culto, a gente precisa sentir um arrepio. E a gente diz assim: olha, aquele culto estava tão cheio de Deus, né? Não, Deus está, querido. Deus simplesmente está. E é isso que a gente precisa crer. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Ele não colocou dúvidas, ele não disse: olha, vai ter dia que você vai sentir mais, vai ter dia que você vai sentir menos. Ele não fala isso, ele garantiu: eu estarei com vocês todos os dias. Quem crê nisso? Sentindo, não sentindo, porque dependendo do teu emocional hoje, você pode estar muito mais sensível às coisas de Deus, ou talvez bloqueado um pouquinho às coisas de Deus, dependendo do que você viveu no seu dia. Às vezes você chega num culto tão cheio de situações para resolver e até conectar, porque a conexão não é de lá para cá, a de lá para cá já está conectada, o negócio é daqui para lá. Por isso a gente louva, por isso a gente ora, por isso a gente prepara, né? Porque tem essa conexão, mas essa conexão não depende do céu. O céu já está aqui, a unção já está aqui, o poder já está aqui, a glória já está à disposição, o Espírito. João declara que o Espírito não nos foi dado por medida. Você não recebeu uma gota dele hoje, outra gota dele amanhã, outra gota. Não, você recebeu por inteiro. O que tem na tua vida é glorioso. Só alguns acreditam, aleluia. Diga comigo: é por fé. Caminhar por sobre. Receber essa base de providência espiritual que nos faz acreditar. Mesmo quando tudo diz não. A fé é a entrada legal para o sobrenatural. A fé é o acesso para o mundo espiritual. A fé vê como será.
A fé enxerga o impossível. Diga comigo: a fé chama o que será como se já fosse. Vai acontecer daqui uma semana, mas já aconteceu. Vai acontecer daqui um mês, mas já aconteceu. Fala assim: já aconteceu. A família já foi salva, a cura já chegou, já está pronto no mundo espiritual. Receba em nome de Jesus. Acesse com os olhos da fé. Diga mais uma vez para alguém: eu te vejo tão abençoado, irmão. Eu te vejo tão abençoado. A fé é a primeira visão do milagre. Aquilo que eu não vejo por fé, nós não podemos ver se materializando. Primeiro eu vejo pela fé. Primeiro você enxerga pela fé, porque é assim que o reino de Deus funciona. Por isso que a Bíblia diz que Deus os escolheu nele antes da fundação do mundo. Como que Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Eu e você já estávamos prontos em Deus antes da fundação do mundo. Eu e você não somos um produto do acaso. Aleluia. Nasceu. Ô Gabriel, o que o Vinícius está fazendo aqui? Mas Senhor, não era agora? Não, rapaz. Aleluia, Jesus. O Enzo? Não. O Enzo não era para estar aqui em 1500? Não era para ser o Dom Pedro I? Antes da fundação do mundo, já estava pronto. Glória a Deus. Fala assim: já está pronto. E a gente foi chamado para viver por fé. A fé se materializa a partir de uma certa imaginação do que será como se já fosse. Portanto, creia que a tua fé no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez na cruz por você já liberou tudo que nós precisamos. Fala comigo: a minha cura já está pronta, a minha vitória já está preparada, a minha prosperidade está pronta. Em nome de Jesus. Quem ainda não tem casa própria aí? Quem não tem casa? A casa já está preparada, o apartamento já está preparado, em nome do Senhor Jesus. A empresa já está preparada em nome de Jesus. Acesse pela fé, diga: eu vejo. Porque segundo Marcos 9:23, Marcos 9:23, profetiza isso com toda a força da tua alma, vai. Esse texto me desafia. Vai, 1, 2, 3 e... como esse texto mexe comigo, irmão. Quando eu olho para ele, eu vejo assim: meu Deus, como eu preciso crescer na minha fé, Jesus. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer. Jesus não disse que algumas coisas, poucas coisas, metade das coisas, 99% das coisas. Ele diz: tudo é possível ao... Oh, Jesus, me ajuda. Esse texto não te desafia? Aí me dá um santo incômodo. Fala: Jesus, me ajuda, libera essa fé. Hoje o Senhor está liberando mais fé, mais fé, mais fé. Esse é o clamor, não é? Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque o Senhor alimenta a nossa fé. Nossa fé é alimentada pelo que ouvimos, porque essa é a definição de Hebreus 11:1. A fé é certeza, convicção. Fé tem a ver com certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Fala assim: fé é certeza, é convicção. Então essa convicção e essa certeza pode ser alimentada
tanto para o fortalecimento da fé, quanto para o enfraquecimento da fé. Estou fraco na fé, quem é que você está ouvindo? Estou meio fraco na fé, para quem que você está dando ouvidos? Porque se a fé vem pelo ouvir, e você sabe que Paulo diz isso em Romanos, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a ausência de fé também vem pelo que você está ouvindo. Lembra quando Jesus chega na casa de Jairo? E Jairo vai pedir para Jesus para curar a filhinha dele que está morrendo, e de fato a situação é grave porque ela morre. Lembra que no trajeto, Jesus para por causa da mulher enferma que toca, porque ela assim que ela dizia, não é? Se eu apenas tocar nas suas vestes ficarei curada. E Jesus para, atende aquela mulher, e Jairo a essa altura devia estar extremamente agoniado. E quando Jesus resolve com a mulher ali enferma, que agora está curada, dizendo: vamos Jairo, vamos para sua casa. Nesse ínterim, enquanto Jesus está atendendo a mulher, chega a turma da casa de Jairo, e eles dizem: tua filha já morreu. Você consegue imaginar a cena? Eu imagino Jairo se recebendo aquela notícia chocante. Eu imagino que seja a pior dor da vida. E ele recebe aquela notícia: tua filha já morreu. E na medida que ele vai desabando, aí vem Jesus. Só que o texto, quando você olha, diz assim, ó: mas Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus não acudiu, não acolheu aquelas palavras, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. A fé tem a ver não só com a palavra que eu ouço, mas tem a ver com a palavra e com a voz que eu decido não ouvir. Quando Deus procura Adão no jardim, e Adão diz: Senhor, eu me escondi, estava nu, fiquei com vergonha. Deus Pai na hora assim: quem que te falou? Você não sabia, você não tinha esse nível de revelação ainda, você era puro. Quem que você deu ouvido? Quem falou isso para você? Ouviu quem não era para ouvir. Pastor, estou fraco na fé. Quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? E o que mais tem nos nossos dias é coisa para ouvir, né? Televisão, Instagram, YouTube, TikTok, toque-tique, hein? É a vizinha, é o vizinho, é o amigo que não crê, que não está na mesma pegada que você, que não está na mesma dimensão de fé. Mas sabe qual é a pior voz que enfraquece a nossa fé? A pior voz é aquela da nossa carne, colocando dúvida na promessa. A pior voz que a gente ouve é aquela que está aqui dentro da gente mesmo. Por isso Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela nunca vai ser forte, ela é fraca. E às vezes essa carne, o teu espírito quer acreditar, quer crer, mas a tua carne, ela é alimentada pelos sentidos. E os sentidos vêm, os sentidos tocam, os sentidos ouvem. Mas lembre-se que o mundo de Deus está além dos sentidos.
é além do que eu vejo, é além do que eu penso, é além do que eu ouço. Aleluia. O que estamos ouvindo alimenta a nossa fé ou enfraquece a nossa fé. Enche o teu coração e o hábito de ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Irmão, em nome de Jesus. A gente nunca teve tanta informação, mas assim, o povo nunca leu tão pouco a Bíblia. Não pode, irmão, não pode. Porque a gente ouve cada asneira, irmão. Cada asneira. Você pensa assim, meu Deus. Só que não leem. Não precisa, olha, não precisa nem de uma revelação assim, né? Porque tem coisas que às vezes o pregador fala que você diz assim, nossa, nunca tinha visto isso no texto. É uma revelação. Mas, irmão, não pode ser tão difícil. Jesus diz, os meus mandamentos não são penosos. Não pode ser muito difícil, irmão. É só ler. É só ler. Mas a gente é preguiçoso demais para ler, irmão. Vocês não. Nem sei porque eu estou falando aqui isso. Por favor, não quero trazer esse peso. Nem traga condenação para a sua vida, em nome de Jesus. É só um compartilhar assim, né? Aleluia. Irmão, o povo não lê, irmão. O povo não lê a palavra. Não estuda, né? A gente às vezes é tão místico com a palavra. Não, pastor, mas a minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Expulsar as capetadas, né? Irmão, as pessoas vêm e falam assim, eu quero ganhar uma Bíblia. A igreja está dando Bíblia, eu quero ganhar uma Bíblia. Ela acha que a Bíblia é amuleto ou decoração, né? Decorativo, mas não lê a palavra, não lê. A gente está tendo um tempo de analfabetismo bíblico. Eu gosto tanto de dizer, irmão, leia comigo aqui, ó. Leia comigo, eu não estou inventando história. Leia comigo aqui, ó, né? É a palavra, alimente-se dessa palavra viva, da promessa que está registrada na palavra, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é o firme fundamento, porque a fé é a conexão entre o natural e o sobrenatural. Olha Romanos 4:20, como que Abraão fortalecia na fé. Romanos 4:20, leia comigo. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Abraão, você já está com 100 anos e nada de menino. Aí ele pensava na promessa, mas Deus prometeu. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Sara, glória a Deus, Deus fez a promessa, glória a Deus. Ele era fortalecido pela fé, dando glória a Deus. O glória a Deus é um bloqueio para a dúvida, é um bloqueio que te impede de alimentar a incerteza e a incredulidade. Quantos estão aqui comigo? Fala assim, eu creio, por isso eu dou glória a Deus. Não aconteceu ainda, mas
Glória a Deus porque vejo a cura, glória a Deus porque vejo o milagre, glória a Deus porque vejo a providência, glória a Deus porque vejo Ele no controle de todas as coisas, glória a Deus porque a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, salvação de Deus vai chegar, a palavra vai se cumprir, glória a Deus porque eu vejo na minha vida, na vida dos meus irmãos, eu vejo na igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fazendo a obra, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, ganhando vidas, apaixonado por pessoas, com cartão de oração, orando, porque eu creio, porque é um povo que acredita no poder da oração, que pede aqui, ouve lá, não faz disso apenas um programa da igreja, não, mas é ativado nessa fé, que acredita que alguém está sendo tocado, que uma obra está acontecendo, que o poder está sendo liberado, que a transformação de Deus está chegando, que o Espírito está trabalhando. Isaías profetizou dizendo que não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando o agir do Senhor? Deus está trabalhando por nós em nome de Jesus. Deus está trabalhando por nós, aleluia. Nós somos o povo da promessa, nós somos o povo da fé em nome de Jesus, e sinais acompanharão o povo da fé. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Estes sinais, 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes, pode 17, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem? Fala assim: eu creio, e os sinais vão me acompanhar. Vai ter sinal acompanhando quem crê. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Já estou no 18. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Fala comigo: esses sinais vão me acompanhar em nome de Jesus. Aleluia, vai acontecer, caminha, nenhum mal vai te acompanhar, mas é a bênção, são os sinais da tua fé, daqueles que creem, vão te acompanhar em nome de Jesus. Fala comigo: eu creio, eu creio, eu creio. Olha a promessa aos que creem. João 7:38. João 7:38. Só quem crê fica de pé. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, crê como Senhor, crê como Salvador. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E a Escritura diz que nós temos que crer em Jesus como nosso amado Salvador, como aquele que morreu na cruz para nos salvar. E essa fé ativada, eu sei que todo dia tem uma avalanche de preocupação, de medo, de temores que tentam aplacar a nossa fé. Irmão e minhas irmãs, o que o diabo mais quer é apagar tua fé, porque ele sabe que um crente cheio de fé é uma ameaça ao inferno, é uma ameaça aos planos dele. Ele vai trabalhar contra a tua fé, ele vai trabalhar contra a nossa intensidade de fé. E talvez ele não chegue assim, como um bicho feio, vermelho, chifrudo, mas ele vai chegar sorrateiramente dizendo: não é bem assim. O pastor falou isso, mas não é bem assim. Existem muitas formas de crer, existem muitos jeitos de acreditar em Deus.
Jesus é uma forma. Ele vai tentar de tudo através dos problemas, de situações, mas você está debaixo de uma unção de fé. Amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância de alegria, e como uma profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Fala comigo, generosidade. Nesse capítulo 8 de 2 Coríntios, e pode incluir o capítulo 9 também, principalmente no início, o apóstolo Paulo vai, além de louvar a Deus, mostrar o exemplo da igreja da Macedônia, que ajudaram e contribuíram para os irmãos que estavam passando necessidade da Judéia. E Paulo vai desenvolver aqui essa instrução poderosa que nos inspira a contribuir para a obra de Deus. E algumas coisas me chamam a atenção, vou falar só 3 delas. A primeira é quando Paulo diz que essas igrejas receberam uma graça. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Às vezes a gente olha para o momento da oferta como mais como uma obrigação, uma responsabilidade, e não como um favor de Deus. É um presente que Ele nos concede. Imagine nós, seres que alcançados pela misericórdia, pela graça, não somos nada diante da grandeza de Deus, mas Ele nos deu essa honra de podermos contribuir para o sustento, para a expansão da obra de Deus na terra. Isso é uma graça, isso é um favor de Deus. Sempre como você olhar o dízimo, a oferta, momento de contribuição, que você chame do jeito que quiser chamar, mas esse momento de manifestar generosidade, não como um peso, nem como uma obrigação, apesar de que no sentimento de todo filho de Deus, a gente sente isso realmente como uma obrigação de amor, não como um peso, mas olhar isso como um favor do Senhor. Poxa, eu recebi essa graça. Assim como você, quando prospera, assim como você recebe uma cura, você diz: eu fui agraciado, eu fui abençoado. Nós fomos todos abençoados com a oportunidade de poder contribuir. Você está nessa visão? Amém? De contribuir não é peso, mas é privilégio santo, é bênção do Senhor. Você olhar para cada testemunho de vida que você tem visto aqui na igreja, cada vida transformada, cada pessoa tocada pela graça de Deus, cada vida que é acrescentada no reino, cada casamento restaurado. Domingo agora tivemos o retorno das valentes, 200 mulheres participaram do nosso retiro. Cada testemunho lindo, poderoso, pastora? Cada testemunho que está no grupo das participantes lá, a pastora me manda aqui: ó, amor, mais um testemunho de outra irmã, mais outro testemunho, gente tocada, transformada, e você participa disso, com as tuas orações, com o teu envolvimento na obra e com a tua contribuição, pois sem isso a obra de Deus não poderia ser feita. Você entende isso? Amém? Então essa é a primeira ideia que Paulo passa, que a oferta é uma graça, um favor que nós não merecíamos, como se Deus dissesse para nós: você não merece, mas eu vou te dar a honra de poder contribuir para mim, aleluia, para a minha obra, glória a Deus por isso. E a segunda expressão é no versículo 4, quando ele diz assim: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com todos os santos. Eles não só entenderam que isso era graça, como pediram para o apóstolo Paulo. Seria o mesmo que o Marcelo pular da cadeira dele ali, grudar na minha calça e dizer: pastor, deixa eu contribuir, deixa. É como se os irmãos dissessem: pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ofertar. E eu disse assim: não sei se eu... Eles pediram, rogando: Paulo, deixa a gente participar,
deixa a gente contribuir, deixa a gente participar. É honra, é privilégio, é bênção. É melhor dar do que receber. Que visão extraordinária. E a terceira está no versículo 9, pois ele diz assim: sabe por quê? Que existe essa consciência de generosidade, de contribuição, essa visão tão espontânea e amorosa, porque já sabeis a graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. E que graça é essa? Leia comigo. Que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A Bíblia diz que ele se fez pecador, sendo santo, sendo justo, ele se fez injusto, sendo completamente perfeito, ele se fez enfermo. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Mas na cruz também ele levou a miséria, porque nunca foi vontade de Deus a miséria do ser humano. Deus não criou Adão e Eva e colocou eles num favelão desgraçado, sem condição de vida, né? Sem condição de nada. Não, ele colocou num lugar de perfeição, porque tudo que Deus faz é bom. Amém? Tudo que Deus faz é bom, e o que Ele tem planejado para o seu povo também é provisão, é sustento. Paulo ressalta isso em Filipenses 4,19, quando ele diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Quantos estão aqui comigo nessa fé? Então diga assim: eu creio que o meu Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza me enriquecesse. Fala assim: o sacrifício de Cristo me enriqueceu. Aleluia. Você hoje está mais rico, mais próspero, mais abençoado pelo sacrifício de Cristo. Assim como o sacrifício te deu saúde, assim como o sacrifício nos perdoa dos nossos pecados, Ele também nos enriquece e nos prospera. Amém? Confesse isso todos os dias, dizendo: assim como Cristo, Ele sendo rico se fez pobre. Tem gente que fala assim, né? Ó, tá vendo? Jesus era pobre, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, então, né, você também tem que ser pobre, você também tem que sofrer, porque Jesus também, olha aí. Mas aí Paulo diz assim: olha, sabe por que ele fez isso? Para que você pudesse se enriquecer. Ele se fez doente na cruz para que você recebesse cura. Ele se fez pecador sem ser pecador, levando o nosso pecado. Então na cruz ele levou a nossa doença, o nosso pecado e a nossa miséria. Amém? Fala comigo: na cruz Jesus levou sobre si os meus pecados, enfermidades e miséria, e na cruz eu recebo a cura, a prosperidade e a justiça de Deus. Amém? Preparados para ofertar, meus irmãos? Os nossos diáconos vão levar para você um envelope, para você colocar aí o recurso financeiro ou o comprovante do cartão, ou se você prefere, né, não fica andando com milhões em espécie, está na sua conta bancária, você contribui através da chave Pix e do QR Code. No crachá dos diáconos tem o QR Code aí também. E você que está online já deve estar aparecendo aí na sua tela, em nome de Jesus, para você contribuir também para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Prepare então seu coração para esse momento de fé, de semeadura, de bênção, em nome de Jesus, para você semear aí para a glória de Deus. E vamos engrandecer e crer nessa palavra que já foi liberada em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Separe aí a tua semente de gratidão e de louvor e vamos adorar a Jesus agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Preparados, igreja amada? Vamos ficar de pé então, por gentileza.
Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Vem cá, pastor Santos, vem nos abençoar aqui, nossa vida financeira, consagrar nossas ofertas. Glória a Deus. Levante seu envelope, queridos, como sinal de gratidão ao Senhor. Pai, que privilégio nós temos, Senhor, de ofertar na sua casa. Obrigado, Pai, porque isso é honra ao Senhor, e o Senhor nos honra também, como foi aqui ministrado. O Senhor nos dá essa honra de podermos participar, Senhor, da tua obra, do teu reino, e por isso estamos aqui ofertando e dizimando na sua casa, Pai, para o serviço desse altar. Pai, dá sabedoria para aqueles que administram, Pai, essas entradas, e que o teu reino avance através da semente aqui, Senhor, contida nesses envelopes, e através do dízimo dos seus filhos, Pai. Nós consagramos para o serviço do teu altar e para a honra e glória do teu nome, e que nunca falte, Pai, em cada mesa aqui representada, em cada lar aqui representado, jamais falte o pão de cada dia, jamais falte a provisão financeira, Pai, para essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, e você vai dizer amém, Jesus, aleluia.